Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a estar refletindo comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, dos versículos de número 14 até o verso de número 21, onde a palavra de Deus nos diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Refletiremos nesse dia a respeito do tema escutando Jesus por meio de sua palavra. Bem, meus queridos, o evangelista Lucas, ele registra nesse evangelho que num determinado sábado, o Senhor Jesus entrou em uma sinagoga da cidade de Nazaré, onde recebe as Sagradas Escrituras para ler aos presentes naquele lugar. Devo esclarecer que o conceito que hoje temos de templo é diferente daquele contexto, pois naquela época o templo era o local onde ofereciam sacrifícios, ao passo que as sinagogas eram os locais onde o povo escutava a palavra de Deus, onde a palavra de Deus era ensinada ao povo. E naquele sábado, Jesus faria o que era um hábito: ensinar nas sinagogas, pois ele fizera isso por tantas terras em volta de Nazaré. Podemos notar claramente que Jesus afirma, o evangelista Lucas afirma que Jesus lera o profeta Isaías. E para ser bem preciso, eu devo afirmar que Jesus leu naquele dia Isaías 61, versículos de número 1 e 2. Um texto maravilhoso que retrata uma promessa a qual muitos querem tomar posse. O que chama a minha atenção é que após Jesus ler o texto, Jesus entrega o livro sagrado ao ministro. E os olhos de todos que estavam presentes na sinagoga, eles estão fitos em Jesus Cristo. E nós podemos observar, então, que a partir dessa situação, a partir desse momento, o Senhor Jesus, ele começa, então, a fazer uma exposição daquele texto. E Jesus, ele vai fazê-lo de forma muito precisa. Ele vai dizer para aquelas pessoas que estavam ali presentes, e isso eu posso ver contigo no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Mas possivelmente aquelas pessoas não entenderam o que Jesus estava demonstrando. Ele simplesmente mostra que tudo aquilo que estava prometido estava se cumprindo na pessoa dele. Mas eu e você podemos perceber, nós podemos notar que algo muito comum em nossos dias acontece naquele ambiente. E o que é que acontece naquele ambiente? E o que acontece hoje? Muitas vezes, rotulamos as pessoas quanto ao seu nível de conhecimento, sua origem, sua classe social, seu comportamento, entre tantos outros pontos pertinentes a essas classificações. E Jesus, ele então é rotulado por aquelas pessoas por ser filho de um carpinteiro, por ser de uma família pobre. Como ele poderia ser detentor de tamanho conhecimento? Então Jesus, ele vai fazer agora uma aplicação prática do que ele havia lido. Contudo, agora Jesus vai usar outros dois profetas, o profeta Elias,
onde ele expõe o texto de 1 Reis, capítulo 17, versos 8 a 16, mostrando o cuidado de Deus com uma viúva, uma mulher estrangeira, ela e seu filho. Ele demonstra, então, para aquele público um momento em que essa mulher vive uma verdadeira escassez, e quando Deus levanta o profeta Elias para ser o instrumento de Deus na vida daquela mulher estrangeira. E também Jesus vai expor àquele povo um outro texto, mostrar-lhes um outro profeta Eliseu, expondo-lhes o texto de 2 Reis, capítulo 5, versos 19 a 16, apresentando a história de um oficial estrangeiro, um oficial sírio, chamado Naamã, um homem leproso, um homem prepotente, contudo, alguém que foi em busca da sua bênção. E a partir do momento em que esse homem é curado, que ele não é curado apenas da sua lepra, mas ele é liberto da sua incredulidade e da sua prepotência. E a partir de então, esse homem reconhece que o Senhor Deus de Israel era o único Senhor, o único Deus. Querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga, infelizmente hoje, muitas pessoas, a exemplo daquele público, querem ser seletivas em relação àquilo que a Bíblia diz. Não querem escutar o que precisa ser aplicado em suas vidas com o intuito de ter mudança de vida, libertação de pecados, mudança de comportamento. Continuam vivendo na escassez, permanecem enfermas e, o que é pior, querem apedrejar aqueles que trazem da parte de Deus a palavra que confronta, contudo, a palavra que realiza tudo aquilo que é proposto em Isaías 61, versos 1 e 2. Que eu e você possamos pensar nisso, que eu e você possamos refletir se esse não tem sido o nosso comportamento. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente.